E se a realidade que a gente conhece com todas as regras, todas as verdades, fosse na verdade só uma pintura? Hoje a gente vai mergulhar na teoria da corrente, uma metáfora bem poderosa que nos convida a olhar para muito além da moldura. Vamos partir exatamente dessa provocação. E se tudo isso que a gente chama de real fosse só uma tela pintada e moldurada? É esse o ponto de partida que a teoria da corrente nos propõe para começar a pensar. Então, vamos lá! Vamos construir juntos essa metáfora, peça por peça, para entender como ela funciona. Primeiro, imagina lá no topo de tudo uma corrente enorme, bem pesada. Ela representa as bases invisíveis da nossa sociedade. Sabe? Aqueles paradigmas, os dogmas que ninguém questiona e as tradições que ditam como o mundo deveria ser. É basicamente o que ancora a nossa realidade. E penduradas nessa corrente, a gente encontra 3 molduras, 3 quadros. Dá para pensar neles como se fossem as versões oficiais da realidade, as únicas janelas que nos oferecem para a gente poder enxergar o mundo. Agora, para completar a imagem, imagine que essa corrente e esses 3 quadros, eles próprios estão dentro de uma moldura ainda maior. É essa estrutura toda, esse grande quadro que engloba tudo, que a teoria vai chamar de o sistema. E aqui está o ponto central. O sistema é a estrutura completa, é a corrente que segura e os quadros que nos mostram realidades limitadas. O problema é que a maioria das pessoas nem percebe a moldura, acredita que aquilo ali é a única forma de existência possível. Certo, mas que opções são essas que o sistema nos dá? O que tem exatamente nesses quadros? Bom, o cardápio do sistema é bem restrito. A primeira opção é a da mentira, que é acreditar em algo que não é real, como a imagem de um cavalo com chifres. A segunda é a verdade do sistema, ou seja, aceitar a realidade que te apresentam sem fazer muita pergunta. E a terceira é a neutralidade, o quadro vazio, que é a escolha de não escolher, de se omitir. Mas a pergunta que fica é, será que a gente está preso só a essas 3 opções? A teoria sugere que não. Existe uma alternativa, um caminho para fora. E essa alternativa fica, literalmente, fora da moldura do sistema. É uma saída. A teoria representa essa saída como uma escada, a que ela chama de escada do pensamento. Olha só que diferença fundamental. Os quadros são passivos, né? São algo para a gente só observar ou acreditar. Já a escada? Bom, a escada exige ação. Não é para olhar, é para escalar. E subir essa escada muda completamente a perspectiva. Lá de cima, de repente, é possível ver o sistema todo por fora. Fica nítido que a corrente não é um destino, mas sim uma construção que pode ser quebrada. E essa nova visão liberta a gente daquelas opções limitadas e abre espaço para as perguntas que realmente importam. Só que essa subida, essa ascensão, ela não é de graça. Ela tem um preço e exige esforço. O primeiro passo é vencer a gravidade. Não a física, claro, mas a gravidade do conforto das crenças prontas, daquela facilidade de só aceitar um dos 3 quadros. O segundo passo é ganhar consciência, e isso só acontece através de uma coisa chamada educação humana. E só então a gente alcança o terceiro passo, a visão lá de cima, um pensamento muito mais elevado. E aqui, a teoria faz uma distinção que é crucial. O sistema nos oferece o que se chama de educação funcional. Ela ensina a gente a apertar os parafusos, a seguir as regras, a ser uma peça útil dentro da engrenagem. Já a educação humana é outra coisa. Ela não ensina a operar o sistema, mas sim a questioná-lo. É ela que nos dá as ferramentas para conseguir subir a escada. E isso explica por que escalar essa escada é tão difícil. O sistema, por uma questão de sobrevivência, se protege. Ele não tem o menor interesse que as pessoas encontrem a escada. Por isso, a verdadeira educação humana muitas vezes é deixada de lado, até controlada, para manter a corrente e o sistema todo intactos. Certo, mas então, para que todo esse esforço? Qual é o objetivo final de escalar a tal escada do pensamento? A educação humana, que é o motor que nos impulsiona para cima na escada, se baseia em valores muito simples, mas profundos. Não são regras impostas pelo sistema, mas princípios que brotam de uma outra consciência: respeito, dignidade e a busca pelo bem coletivo. Do topo da escada, uma verdade fundamental fica clara como o dia. Toda a hierarquia é uma ilusão criada pelo sistema. A ideia de que algumas pessoas nascem melhores que outras é só uma pintura na parede. Fora daquela moldura, a verdade é bem mais simples. Ninguém nasce menor que ninguém. Toda essa jornada de subida, de buscar a educação humana e de enxergar além dos quadros, nos leva a uma liberdade essencial.
é a liberdade, como diz a fonte da teoria, de escolher ser gente de verdade. No fim das contas, a teoria se torna um espelho. Continuaremos apenas observando as realidades que nos são apresentadas nos quadros ou vamos procurar a escada? A pergunta final não é se a escolha existe, mas sim que escolha nós faremos.